Boa tarde, estamos aqui ao vivo novamente com o quarto diálogo do evento LTA Fórum 2020. Hoje eu tenho a honra de apresentar aqui nessa mesa Roberto Clabin, do Refúgio Ecológico Caimã, e nosso diretor de sustentabilidade, o Alex da Riva, do Cristalino Lodge, e o ganhador do nosso Prêmio de Sustentabilidade de 2018, o Guto Costa Filho, do Anavilhanas Lodge e do Vila Amazônia, e o Pedro Passos, do Instituto Semeia, nosso convidado. Como mediadora, a Paulina Chamorro, que foi a inovadora, a criadora do primeiro podcast sobre meio ambiente, acontece toda sexta-feira, é o podcast Vozes do Planeta. Então, naquele happy hour, a partir das 6 da tarde, você já pode entrar no clima do podcast da Paulina. Então, hoje eu estou aqui para apresentá-los e eu vou passar a palavra para a Paulina, que vai conduzir esse debate aqui com os meninos. Paulina, só você aqui para seguir aqui, firme e forte aqui representando as mulheres, tá? E eu me ausento, deixo vocês aqui com esse pessoal maravilhoso, e eu me ausento no dia de hoje e peço para que vocês retomem amanhã no nosso último dia do BLTA Fórum 2020, onde teremos mais webinários à tarde e uma mesa de diálogos também no fio de dia, que vai falar sobre solidariedade no mundo do luxo. Então, boa mesa para vocês, bom diálogo, e vou assistir do lado de cá, tá bom? Um abraço. Boa tarde, muito obrigada, Simone, pela apresentação. Exato, convido todo mundo a conhecer um pouco mais do podcast Vozes do Planeta. Para mim é um grande prazer hoje ajudar, contribuir nesse diálogo que a gente vai acompanhar a partir deste momento. Então, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos para a nossa conversa, para essa mesa que tem o nome, né? A gente trouxe uma linha, né, para esse diálogo, que é a economia verde e o papel do turismo na conservação e recuperação de biomas brasileiros. A gente vai trazer essa conversa e convidar, né, aos nossos participantes hoje para trazer dentro também do olhar dos 3 pilares da BLTA, que é a autenticidade, a diversidade e a sustentabilidade. Então, para a gente começar nesse diálogo, eu vou começar convidando vocês, rapazes, a trazerem um pouco da sua experiência e dos seus negócios, justamente no tema central dessa nossa mesa, que é dessa nossa conversa online, que é a conservação e a recuperação de biomas brasileiros. Qual que é o papel do turismo a partir do exemplo de cada um de vocês? A gente vai ter uns 3 a 5 minutos de cada um para a gente se conhecer melhor, e no final desses exemplos vou jogar também para o Pedro, né, trazer através do olhar do Instituto Semeia, como é que seriam esses exemplos na conservação e contribuição, né, na recuperação dos biomas brasileiros. Roberto, vou começar com você, tudo bem? Boa tarde. Tudo bem, Paulina, boa tarde. Bom, então, para mim, rapidamente, eu diria o seguinte: quando eu comecei lá no Pantanal há 35 anos atrás, aquela região era uma região vista apenas como um destino para turismo de pesca, um destino para homens que saíam de São Paulo, em geral, totalmente preparados para irem pescar naquela região, consumindo absolutamente nada por ali e deixando lixo e tirando peixe. O que eu fiz ao longo desses 35 anos, basicamente foi mudar a cultura, implantar um tipo de turismo de observação de fauna silvestre, porque eu sempre acreditei que o Pantanal fosse um destino muito importante para isso, e ele poderia ser muito mais do que apenas uma fazenda de criação de gado. Ou seja, o Pantanal reúne qualidades fantásticas em termos de beleza, de animais selvagens. A observação desses animais é facilitada pelo fato do Pantanal ser uma savana, uma planície inundada. Ou seja, o que a Caimã contribuiu nesses anos todos de Pantanal foi, primeiro, divulgar o Pantanal como um destino, então, de observação de fauna silvestre, criar uma condição confortável de receber essas pessoas, mudar a cultura dos locais para que eles passassem a entender que
agora eles estavam prestando serviços também, e as oportunidades que isso gerava em termos de emprego para a família, melhoria de renda para todos, evolução das pessoas. Então, eu diria que foi uma mudança muito grande e a natureza se beneficiou em grande parte, porque para que você possa estar localizado num lugar desse, oferecendo esse tipo de serviço, a coisa que tem que estar mais em ordem é a natureza. Ou seja, você tem que tê-la em equilíbrio. E isso é o que eu fiz ao longo desses anos todos, e é o que eu vejo cada vez mais vizinhos meus, outras fazendas se adaptando a esse tipo de produto e conservando o meio ambiente, porque uma fazenda que esteja mais conservada, ela pode receber dentro da sua área várias atividades. Uma fazenda que estiver voltada apenas para, por exemplo, pecuária intensiva, buscando alta produtividade, pode não dar atenção para este conjunto de coisas que busca este equilíbrio. Então, eu diria que esta foi a minha contribuição. Uau! Já super bem dentro do tempo, te agradeço, Roberto. Eu vou convidar, então, o Guto agora para contar um pouco, trazer uns exemplos dentro dessa proposta da nossa mesa. Tudo bem, Guto? Boa tarde. Boa tarde, Paulina. Obrigado, boa tarde a todos. Eu acho que, de uma certa forma, quando a gente fala de hotel em natureza, né, o nosso propósito já é um propósito de preservação, um propósito de você ter uma relação ali com o meio de uma forma mais sustentável, de uma forma que você pense em longo prazo e a gente tem uma consciência, eu acho que todos aqui, de que antes das pessoas escolherem ir para os nossos hotéis, elas escolhem ir para o destino, né? Ninguém vai para o Anavilhanas antes de mais nada, as pessoas vão para a Amazônia, né? E tendo essa consciência, a gente começou desde 2006, quando a gente se mudou para lá, pensando em fazer uma operação que respeitasse o lugar onde a gente estava, né? A Amazônia é um lugar de muitas coisas exógenas, de modelos que são trazidos de fora, e você tenta recriar esse modelo a ferro e fogo, né, naquele ambiente que muitas vezes não aceita, né, uma Fordlândia da vida, em que os gerentes da cidade foram expulsos porque eles tentaram recriar um modelo de cidade americana que tinha apito para a hora da comida, né, e uma comida balanceada quando as pessoas que estavam ali, elas estavam querendo basicamente comer o peixe fresco que elas estão acostumadas a comer, com a farinha de mandioca e os hábitos alimentares que elas têm. Eu acho que, se a gente for enumerar uma coisa que a gente tenta, com bastante empenho, enfim, e é um dos motivos da nossa existência, é tentar se adaptar ao meio e não fazer com que o meio se adapte a nós. E é um trabalho difícil, porque eu, por exemplo, como paulista, com essa veia que a gente tem, meio bandeirante, meio, vamos desbravar, etc., você tem que falar, pera, né? Observa mais, verifica como as coisas funcionam e tenta se envolver e se relacionar com o meio de uma forma mais cuidadosa, né? Eu acho que é mais ou menos esse o legado que a gente tenta seguir no Anavilhanas. Valeu, Guto. E seguindo no mesmo bioma, né? Vou puxar, então, também, muito próximo também. Paulina? Eu acho, Alex, acho que o Alex, a bola está com você. Paulina travou, pessoal. Isso aí, vai, Alex, manda um abraço. Eu quero dar boa tarde para o Clabinho, Guto, Pedro, Paulina. É um prazer estar aqui com vocês. E vou contar um pouquinho da experiência do Cristalino, que também está na Amazônia, assim como o Guto. A gente está um pouco mais ao sul, né? Numa região... a Amazônia tem várias Amazônias dentro de uma mesma Amazônia, então são várias viagens, várias experiências que vale a pena conhecer em diferentes momentos, né? Então, é um prazer estar aqui enorme com vocês. Bom, o Cristalino, ele é um hotel que oferece todo o conforto no sul da Amazônia, um serviço do luxo, do essencial,
experiências de caminhadas, trilhas, e quando você volta, ter toda aquela sofisticação que você espera de um hotel de selva, com serviço e aquele rústico do luxo que não tem aquela coisa urbana, mas que é tão sensacional quanto em meio à Amazônia, né? Então, tomar um vinho numa fogueira, olhando para as estrelas, isso faz parte do nosso conceito, né? E, além disso, é importante colocar que o Cristalino, ele não é só um hotel, ele também tem uma fundação, que é a Fundação Cristalino, que atua no entorno da nossa região, que faz trabalhos sociais, faz trabalhos de educação ambiental, faz trabalhos de pesquisa. A gente tem vários pesquisadores identificando as espécies, identificando a importância do bioma, para que isso possa gerar conhecimento, que vai, por sua vez, gerar valor para a floresta em pé. E, por final, a gente também preserva uma área bem grande na Amazônia, de mais de 11 mil hectares de floresta, que é cuidado com bastante carinho pela gente, e isso faz parte do nosso DNA. Então, para a gente, o Cristalino não é só um hotel, ele é um projeto de conservação que usa da hotelaria para que possa atingir o seu fim, que é preservar a Amazônia, no lugar onde a gente está, né? Então, esse que é o nosso conceito, de uma forma bem sucinta para apresentar para vocês. Demais, Alex. É justamente um belo passe para a gente jogar essa proposta dos exemplos, né? Agora, a partir da perspectiva do Instituto Semeia, Pedro, e dentro desse tema, né, da economia verde, ou seja, como o turismo como é que a natureza, na verdade, né, gera valor, né, para o turismo nesse caso. Acho que a gente inverte, né, até o conceito que é muito falado. Boa tarde, Pedro. Liga seu microfone, por favor. Boa tarde, Paulina. Obrigado. Ótimo estar aqui com vocês, Alex, Guto, Roberto. De alguns eu já tinha ouvido falar dos recantos que eles têm muito bonitos. Do Roberto já tive a oportunidade de visitar. Encantado aí com todo o trabalho que vocês fazem. Parabéns ao Cristalino pelo prêmio também que recebeu, muito importante. Mas a minha perspectiva não é de alguém que toca um negócio nessa área, na verdade. O Instituto Semeia nós fundamos foi uma iniciativa da família, observando como eram as unidades de conservação, os parques, bem cuidados em outros lugares do mundo, e alguns exemplos também aqui no Brasil. E há 9 anos atrás nós começamos a atividade, e o nosso propósito é simples, tão simples quanto tornar os parques nacionais motivo de orgulho para o povo brasileiro. Então, é tão simples quanto isso. Nós queremos ter o nosso Zé Colmeia no imaginário das crianças, que era um desenho que eu assistia, vocês não assistiram porque são mais jovens, mas eu assistia quando era garoto. Então era esse o objetivo. E como fazer, né? Todas essas áreas são públicas, e o Estado tem uma tradição de operador, né? E a gente observa que o Estado como operador nem sempre é o melhor operador e melhor provedor de serviços, né? E aí nós vamos ver o que era feito fora do Brasil, e observamos que é muito simples, na verdade, é uma parceria entre o público e o privado em diversos modelos, às vezes por concessões, às vezes por comodatos, enfim, tem diversos modelos com o setor privado ou mesmo com a sociedade civil, e que funciona melhor. E que o objetivo final é atingido porque promove, no final do dia, o uso público. E o uso público é o melhor jeito de você educar em termos ambientais, a fazer as pessoas se apaixonarem pela natureza,
porque só se apaixona quem tem contato com a natureza, não adianta, não é à distância que você aprende o que é a natureza, e promover o uso público, em síntese, é fazer a conservação. Mas, além disso, promover o uso público é dinamizar os negócios também, traz a sustentabilidade econômica também. Então, o que a gente vê é que os parques podem ser polos econômicos importantes, trazendo mais serviços, hotelaria, enfim, todas as condições de infraestrutura, etc., e promovendo, inclusive, a cultura local. Nós estamos falando da alimentação, enfim, fazer o Brasil conhecer o Brasil. Então, eu acho que a gente pode falar um pouco mais adiante, mas é essa missão simples que eu me coloquei para enfrentar. Valeu, Pedro, muito bom. Bom, pessoal, vocês que estão assistindo a gente não sabem que semana passada, a gente ensaiando os temas, né, que a gente gostaria de abordar, tivemos um diálogo muito bacana entre esses projetos, né, essas ideias, esses negócios emblemáticos, né, vou dizer assim, dentro da temática aqui proposta, né. Temos reunidos aqui grandes biomas, né, pessoas que atuam em grandes biomas, uma atuação direta em diferentes situações, claro, próximas de unidades de conservação, como vimos, né, ou em ambientes mais isolados, de difícil acesso, áreas enormes, né, com exceção do Pedro, né, que traz um pouco a visão do Instituto. E aí rolou um diálogo muito bacana nesse ensaio. Eu vou começar a tentar provocar esse diálogo, porque foi muito importante de ouvir, foi muito emblemático, porque, como eu falei, são negócios muito representativos dentro da proposta que a gente tem hoje de discutir, que é também o turismo de luxo, né? Então, eu vou trazer uma pergunta que foi feita pelo Martin, aqui da BLTA, para jogar para vocês, para a gente iniciar, talvez, esse diálogo. E o Martin pergunta, né, a hotelaria de luxo do Brasil está concentrada em alguns centros urbanos e no litoral. Por que existem tão poucos hotéis de luxo nos biomas brasileiros, apesar do Fórum Econômico Mundial classificar o Brasil como o segundo no lugar no ranking turístico de recursos naturais? Né? Acho que foi o Guto que falou já há muito tempo de fazer essa pergunta e estamos aí tentando responder. Mas é uma reflexão bastante importante, né? Pese toda a diversidade, vida natural e ambientes enormes e ricos, e lindos e maravilhosos, a gente tem essa diferença. Quem se arrisca a começar uma reflexão? Bom, se vocês quiserem, eu começo, né? Vou soltar algumas pitadas, mas eu acho que a gente não vai ter nenhuma resposta certeira, né? Existem algumas questões, assim, eu acho que tem uma questão que está ligada com a própria gênese do brasileiro, né? De estar muito mais ligado a litoral, de fato, você vê as capitais muito mais litorâneas do que interioranas ali, e eu acho que o interior do Brasil, ele está muito ligado à produção agrícola, né? Ela é uma questão mais de extração do que contemplação, né? Acho também que a gente tem um mercado doméstico muito forte, né? E esse mercado doméstico é um consumidor maior de produtos de lazer mais tradicionais, né? Uma bela piscina, uma praia, enfim, acabam sendo os grandes aglutinadores de fluxos turísticos no Brasil, né? E eu acho também que tem uma questão ali de uma barreira grande de entrada para você começar a operar um hotel num destino remoto, né? São lugares com uma infraestrutura muito deficiente, lugares com uma estrutura social muito precária. Enfim, se a gente colocar o meu exemplo aqui
Novo Airão é um município o qual a gente está relativamente próximo ali, em frente ao Parque Nacional de Anavilhanas, a apenas 200 quilômetros de Manaus, mas está entre os municípios, os 10% dos municípios com menor IDH do Brasil, né? Diferente quando você pensa, por exemplo, e isso eu já ouvi muito, né? Pô, você tão jovem, abriu a sua pousada, o meu sonho é abrir uma pousada, né? Quando eu ficar mais velho, quando eu me aposentar, eu vou abrir uma pousada. A primeira coisa que eu falo, olha, pensa direito, que talvez não seja um bom plano de aposentadoria, né? Se você está querendo descansar. Mas o segundo ponto é que você enxerga muito mais pessoas pensando o seu plano de aposentadoria na praia, na beira do mar, do que indo para os rincões do Brasil e achar o conforto, uma nova vida, o prazer de estar num lugar tão remoto e isolado. Eu posso dar um... Posso? Manda ver, Pedro. Apesar de eu não ser operador da área, mas eu tenho a impressão que essa tendência vai mudar e essa, pelo menos, é a minha percepção. Hoje, a Amazônia, por exemplo, e o próprio Pantanal, onde vocês estão, faz parte do imaginário do mundo, do planeta. E eu tenho certeza que vocês, se já não estão recebendo um número crescente de turistas estrangeiros, vão passar a receber, porque apesar de todas as mazelas que a gente sabe que a gente teve na área ambiental, mas o fato é que hoje a Amazônia é um bem, uma propriedade do mundo, é um bem do planeta, e deve despertar uma imensa curiosidade. Eu vou ser rápido para dizer que uma das maiores viagens que eu fiz na minha vida foi alugar com um grupo de amigos um hidroavião, e nós primeiro fomos até Anavilhanas. Anavilhanas nós pegamos, depois fomos para Mamirauá, de Mamirauá nós fomos para São Gabriel da Cachoeira. Gente, é um mundo diverso, uma coisa completamente diferente, uma paisagem da outra, e tem atividade o dia inteiro, quer dizer, não é aquela coisa monótona, parada, tem atividade, é super legal e é inesquecível, Então, eu acho que, eu não sei qual é o desafio de vocês, mas que o produto é bom, eu tenho certeza. Fala, Alex, você ia falar antes de mim, depois eu falo. Posso falar. Eu concordo com o Guto. Eu acho que no Brasil a gente tem uma questão de barreira de entrada muito forte, e historicamente o Brasil foi ocupado no litoral, então é natural que a gente tenha projetos na praia, e o Brasil é um país que é famoso pelas suas praias e tudo mais, então é natural que isso aconteça, mas o Brasil tem sim uma barreira de entrada muito grande, uma questão de infraestrutura em destinos remotos que é bastante precária. E quando você começa a fazer um projeto em lugares onde não tem nada de turismo, como, por exemplo, o Cristalino, que começou lá na década de 90, no norte do Mato Grosso, o pessoal falava, gente, vocês são loucos, o que o pessoal vai vir fazer aqui, ver mato? Essa era a percepção que as pessoas tinham, vocês vão ver mato. E o pessoal, a gente falava, gente, mas o pessoal vai vir ver a beleza da natureza, apreciar, e as pessoas não percebiam isso, né? Então, a gente no Brasil tem um tesouro enorme a ser explorado, a gente até conversou isso na nossa conversa, né, Paulina? Dos tesouros que a gente tem, o potencial que o Brasil tem, que é fantástico, né? E está aí para ser explorado. Eu coloco aqui a minha observação, que eu acho bastante importante, que o Brasil precisa, sim, explorar esses tesouros, mas ele precisa explorar de uma forma responsável, para que esses lugares estejam conservados para sempre, né? Porque senão você tem um turismo de curto prazo e depois ele acaba, né? Como a gente viu
em vários lugares do Brasil, vários destinos que já foram lindos lá atrás, né? E eu concordo com o Pedro, eu acho que essa é uma tendência que está para mudar. A gente vai ter cada vez mais forte operações como acontecem na África, que são incríveis, que são de altíssimo luxo, altíssimo padrão, e que estão acontecendo e que geram muito valor para esses ecossistemas, e que as pessoas estão cada vez mais percebendo esse valor nessas operações. É só uma questão de tempo, pessoal. Eu concordo com o que todos vocês falaram, acho que é essa a visão mesmo. Acontece que o Brasil, vamos dizer assim, nunca considerou o turismo como assim, um vetor de desenvolvimento do país. Realmente, nós temos um histórico muito complicado de divulgar as coisas que não dizem respeito, principalmente a esse patrimônio todo ambiental que nós temos. Então, sempre praia, sol, sexo, mar, seja o que for. Quer dizer, isso é o que o Brasil divulgava. E isso, vamos dizer assim, de uma certa maneira, nos colocava sempre em uma situação de muita desvantagem, nossos destinos, né? E eu acho que passa também por esse aprendizado do país e dos governos que vêm e entender que essas áreas remotas nas quais nós atuamos são exatamente aquelas áreas de maior interesse para o turismo estrangeiro, porque, como diz o Pedro, sinceramente, do ponto de vista de praia, eu não acho que nós sejamos tão competitivos assim. Eu acho que há, lá fora, lugares muito mais próximos dos centros emissores de turistas que são tão bons quanto o Brasil do ponto de vista de praia. Nós temos o jeito de receber do brasileiro, legal. Nós temos alguns lugares muito bacanas, legal. Mas aonde eu acho que nós efetivamente temos uma grande vantagem competitiva é nessa área mais voltada para a natureza, para isto que nós temos, que é fantástico e pouquíssimo conhecido dos próprios brasileiros. Então, os brasileiros mal conhecem esses destinos, quanto menos os estrangeiros. Eu nunca vou me esquecer que, quando eu entrei no Pantanal, logo depois, na década de 90, né, veio a novela Pantanal. E foi graças à novela Pantanal que o Pantanal foi descoberto pelos brasileiros. Porque, até então, o Pantanal era um inferno verde. Por quê? Porque, como quem frequentava o Pantanal eram os pescadores, todo aquele desconforto que os pescadores enfrentavam com prazer era transmitido às outras pessoas como um horror. Meu Deus, eu não quero ir para o Pantanal para ficar correndo de mosquito, não tendo água quente para tomar banho, não tendo um ar-condicionado, etc. e tal. Então, esse tipo de coisa está mudando, tem que mudar, mas necessita de uma política adequada de promoção do Brasil no exterior, e também, obviamente, nós não podemos continuar nesse caminho de nos tornarmos párias no mundo, né? Porque do jeito que nós vamos, lamentavelmente, por mais que hajam pessoas interessadas em vir ao Brasil, conhecer o Brasil hoje, nessa última e atual gestão, transmite uma imagem de muita agressividade, uma imagem de confronto, uma imagem de pouco cuidado com o patrimônio ambiental que nós temos. Então, infelizmente, isso não contribui para a gente. Ou seja, nós tivemos fogo nos biomas em que nós estamos. Nós tivemos agora pandemia terrível. E nós temos ainda, como ajuda, uma política governamental que não promove e não ajuda a visitação em função dessa política de intolerância que nós vivemos no Brasil. Lamentável. Deixa eu dar um pitaquinho. Uma conversa... Desculpa, Pedro, pode falar. Não, eu ia só reforçar esse desconhecimento que o Roberto está falando das nossas riquezas, né? Com dois exemplos. Primeiro, todos conhecem Foz do Iguaçu. Sabe por que conhecem Foz do Iguaçu? Porque Foz do Iguaçu tinha um hotel da Varig. E a Varig fazia propaganda no mundo inteiro de Foz do Iguaçu. Então, vinham turistas estrangeiros. Até hoje, Foz do Iguaçu tem um recall altíssimo e é um dos parques, acho que é o parque mais visitado do Brasil. Mas o Instituto Semeia fez uma pesquisa em 6 capitais, 5, São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Salvador, Manaus e Brasília. 60% das pessoas
se declaram que nunca foi a um parque nacional brasileiro. E olha, tem gente do Rio de Janeiro que não sabe que a Tijuca é um parque nacional. Ele sabe que foi o Corcovado, mas ele não sabe que foi um parque nacional. É impressionante o nível de desconhecimento, e aí, pegando o ponto da política pública, uma política pública minimamente organizada não precisa de muita grana, não. Eu acho que dá para fazer uma grande promoção dessas riquezas e desses núcleos que nós temos aí para atrair gente, porque nem todos os lugares são impossíveis de serem visitados. Tem alguns lugares que têm já visitação. Você pega o próprio Fernando Noronha, na verdade, que é um lugar distante, mas tem uma atração, tem um recall. Então, acho que faltam políticas públicas relativamente baratas para incentivar o setor. A minha pergunta era justamente nesse sentido, Pedro, que eu devolvo para vocês, que vocês chegaram até a comentar nessa nossa conversa na semana passada, que era a questão de, não só da origem, né, porque isso a gente talvez não chegue hoje nessa conclusão, mas como fazer com que os brasileiros e brasileiras se reconheçam na natureza do Brasil, né? Muitos de vocês citaram o exemplo de pessoas que vão para o exterior, pagam uma fortuna, e chegam aqui na mesma situação no Brasil, num ambiente, por exemplo, como vocês estão, ou na Amazônia, de mais difícil acesso, com uma natureza, com uma biodiversidade extremamente conservada, com um trabalho, né, inclusive de incentivo à pesquisa, né, que todos vocês também têm, que é um componente que eu gostaria muito de ouvir de vocês nas suas áreas. E tem uma situação completamente inversa, né? As pessoas reclamam do preço, reclamam de como se não entendessem que esse luxo é parte, né, é essencial do Brasil, né? Uma reflexão eu achei muito importante de ser feita, né? Da origem disso, como estimular e fazer com que as pessoas se reconheçam nessa natureza com o devido valor que ela tem, não só para o Brasil, mas para o mundo, né? Posso falar? Você está fazendo uma pergunta, né, Paulina? De uma certa maneira. Eu penso o seguinte, eu penso que essa pandemia, com todo o mal que ela nos trouxe, de um outro lado, ela está obrigando muitas pessoas que têm recursos, que poderiam viajar para fora, para viajarem, ficarem aqui dentro e conhecerem o Brasil. Coisa que muitas pessoas não fariam anteriormente. Eu acho que não sei, eu acho que nós brasileiros, infelizmente, nós temos um problema intrínseco de desvalorização do país. A gente sempre acha que o melhor está fora, o melhor é lá longe, não sei o quê, não sei quanto. Eu digo para você, eu acho muito estranho. Hoje, por exemplo, se você quiser pegar um safari na África, vamos supor, de nível não top, um nível intermediário. No nível intermediário, você vai pagar mais ou menos $500 por pessoa dia. Fora todos os gastos de viagem, fora toda a locomoção interna e tudo mais. No Brasil, as pessoas vão discutir de fazer um passeio desses por menos da metade deste valor, primeiro por desconfiar do produto, desconfiar do local, por ser Brasil, e por achar que nós, brasileiros, até não temos condição de oferecer produtos tão bons quanto aqueles que são oferecidos lá fora. Eu acho que, do ponto de vista de biodiversidade, não ficamos em nada a dever ao que lá fora existe, e em experiências, a gente está sempre tentando também recriar essa experiência para que o hóspede possa entender aonde ele está inserido. Então, lá no Pantanal, ele tem que entender a questão da cultura da pecuária, como é que há esse relacionamento, como é que ele se relaciona com essa natureza e esse conflito entre a natureza, por exemplo, a predação entre dos animais selvagens com o gado, conflitos enormes, por exemplo, a presença de gado, por exemplo, numa fazenda pantaneira, junto com toda a fauna silvestre ali, visitando um lugar desse. Isso, para alguns, pode gerar algum conflito. Mas tem gado aqui. Não, mas o gado é parte da economia local, é parte da cultura local. Então, tudo isso a gente precisa explicar. Mas eu acho que ainda
A gente tem que romper essa barreira da desconfiança de que no Brasil não existem produtos de grande qualidade que são oferecidos. E aí, luxo, gente, luxo não é necessariamente você ter um quarto de 150 metros quadrados, uma banheira de não sei quantos metros quadrados, uma banheira de ouro. Não é isso. Luxo, para quem gosta de natureza, para quem gosta de uma experiência dessa, é você estar lá, sabe, sem ter uma multidão no seu entorno e você vendo uma onça, você vendo um bando de araras azuis e você acompanhando um pôr do sol. Essas coisas são luxo, né? Esse espaço que ainda existe e que tem um louco que preserva, sabe, para você poder desfrutar, é um luxo. Então, isso que eu acho que cada um de nós aqui faz. E é uma luta, não é brincadeira. É muito, muito mais difícil manter uma operação como essa, cuidar de todas essas variáveis, porque nossas áreas são muito grandes e a responsabilidade é muito grande. Então, queria deixar esse exemplo aqui. Eu queria comentar uma coisa também, Paulina, que eu tive na África recentemente, e depois que eu fiz 3 ou 4 noites num safari, eu acabei indo para um restaurante em Cape Town, e por acaso comecei a conversar com a mesa ao lado, né? E aí, conversando, eu estava super animado com a experiência que eu tinha vivido, tal, etc., e perguntei para 2 amigos se eles já tinham ido, esperando uma resposta do tipo... Não, imagina, isso, safari é coisa para turista, né? E a minha surpresa foi o contrário. Ele falou, cara, a gente vai todo ano. Visitar essas áreas selvagens na África é algo que a gente faz questão de fazer, porque é algo que nos toca, é algo que a gente valoriza, né? E aquilo ficou comigo, assim, um tempão, né? Porque os safaris são... comparados às experiências que a Navilhanas, Cristalino, que a Caimã oferecem, são pelo menos 3 vezes mais caros, né, com o mesmo padrão de qualidade. Eles também não fazem preços diferentes para o sul-africano. É caro para a gente, é caro para eles também. Mas é uma experiência que eles se colocam, né, a fazer anualmente, às vezes de carro, às vezes num alojamento mais barato, às vezes numa fazenda que é de um amigo, às vezes indo para um lodge africano mesmo, mas é algo que está dentro do dia a dia deles como um destino turístico a ser explorado pelos próprios nacionais, né? E isso é diferente aqui, né? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, porque o produto é bom, né? Vocês estão falando que o produto é competitivo internacionalmente, é um preço até mais acessível do que os padrões internacionais. Então, me dá a sensação, e aí vem o meu lado comercial, que falta um pouco de marketing nessa história, né? Como é que a gente muda? Agora, isoladamente, é muito difícil fazer esse marketing, né? Porque são unidades, vocês têm... vamos dizer, o tamanho de cada negócio. Então, como é que criar essa motivação e como é que fazer esse marketing? Eu vejo, por exemplo, na Europa, em outros lugares, que às vezes regiões, na verdade, têm organizações para promover a cada 10 quilômetros você come o melhor macarrão da Itália, né? Quer dizer, então, porque eles vão... A culinária é um negócio sensacional, mas tem um conteúdo eles explicam como é que as associações, no caso de vocês, poderia ter mais impacto na promoção do turismo de luxo no Brasil que vocês fazem. Posso responder? Pedro, eu acho que esse é um trabalho de longo prazo que a BLTA vem fazendo, né? E eu acho que a pandemia desse ano, que impediu as pessoas de viajarem, fez com que muitas pessoas começassem a repensar os seus valores e muitas pessoas começaram também a viajar pelo Brasil e a valorizar as áreas naturais, né? E eu acho, Pedro, que o marketing, entre aspas, está relacionado ao desejo das pessoas de conhecerem lugares assim.
Então, quanto mais hotéis como nós pudermos criar esse desejo nas pessoas, mais as pessoas vão querer conhecer esses lugares. Isso está ligado também com pesquisa, por exemplo, o trabalho que o Klabin faz com as onças, valorizando a onça, valorizando o homem pantaneiro, isso é incrível, ou como a gente faz no Cristalino, com o gavião real, com as espécies brasileiras. Gente, a biodiversidade brasileira é fantástica. A gente tem a maior águia do Brasil a maior águia das Américas vive no Brasil, que é o gavião real. E poucos brasileiros sabem disso, né? Então, a gente começar a divulgar essa informação, mas eu acho que principalmente criar o desejo de que esses destinos são seguros, que é incrível a experiência e que dá para você ter uma atividade como você teria em outros países do mundo. E eu queria só lembrar, Paulina, que o Brasil, de acordo com a última pesquisa da BLTA, a gente tem uma proporção nos hotéis da BLTA, de mais de 3 colaboradores para cada unidade habitacional. Ou seja, é um turismo que não deve em nada para qualquer país do mundo, em termos de qualidade, de serviço, de expertise. E então, assim, eu acho que esse turning point está acontecendo e cada vez mais as pessoas vão ter essa percepção de valor e de desejo. Eu queria... Alex, eu vou jogar lá para o Roberto e acrescentar justamente, reforçar, como eu tinha falado anteriormente, a questão do apoio a pesquisas, né? Antes de jogar a bola para o Roberto, né? Tem, no caso da Caimã, tem também com a Arara Azul, né? Uma experiência incrível de poder ver, mas o trabalho que vocês fazem de contribuição justamente também para a pesquisa, para o conhecimento e conservação da biodiversidade brasileira é fundamental, que essa é a parte que eu já conheço um pouquinho mais, né, com reportagem. Fala, Roberto. Não, eu queria agregar o que foi falado com a provocação do Pedro e dizer o seguinte, que uma das formas que eu vejo da gente também evoluir é na construção de circuitos, Pedro, e na agregação de vizinhos e de destinos interessantes com os quais a gente pode motivar muito mais alguém que vem para o Brasil, porque o gringo muitas vezes chega no Brasil, ou lá fora, antes de vir ao Brasil, ele quer conhecer o Brasil inteiro. Só que ele não percebe que o Brasil é maior que os Estados Unidos sem o Alasca, não é verdade? Então, e ainda mais, o Brasil tem uma malha aérea complicada, tem uma questão logística dificílima, cara, etc. E tal. Então, você tem que, mais ou menos, tem que ter um agente de viagem tal, que explique para as pessoas que elas têm que optar por circuitos, por destinos interessantes que, juntos, dão a esta pessoa uma impressão muito clara do país. Então, você pode criar circuitos assim regionais, circuitos locais, né? Por exemplo, Pantanal e Amazonas é perfeito, mas você tem que explicar para a pessoa que a maneira da pessoa fazer essa viagem implica, dada a questão da malha aérea, dela pernoitar em algum lugar antes de ir para o outro destino. Lamentavelmente, essa é uma realidade. Do outro lado, você veja a distância que separa Foz do Iguaçu do Pantanal. É nada. Um avião, uma companhia que tivesse caravans, por exemplo, poderia fazer esse percurso e não necessariamente ir para o Pantanal, ir para Bonito. Bonito tem um aeroporto fantástico. E de Bonito, essas pessoas poderiam estar direcionadas para descerem para o Pantanal. Mas o que você percebe, Pedro, é que, infelizmente, o mercado também não se promove em termos de circuito. Esse é um grande problema que a gente tem. A gente não consegue falar, olha, vou falar com o pessoal de Bonito, pessoal, vamos lá promover o Pantanal, o pessoal do Pantanal, vamos promover Bonito. Tem casos específicos, mas não tem uma política voltada nesse sentido de se criar um grande circuito. Então, por exemplo, eu tive agora alguns turistas estrangeiros, incríveis, que foram a Caimã e eu os levei para Bonito. Eu queria que eles experimentassem Bonito para conhecer. Ficaram maravilhados com Bonito. Eu falei, mas, gente, Bonito é só 2 horas e pouco de carro da Caimã, dá para sair muito cedinho e dá para voltar para dormir na Caimã. Então, esse tipo de coisa falta. E a outra coisa, circuitos locais, são, por exemplo, você juntar
vizinhos que tenham produtos e projetos similares. Por exemplo, olha, você vai para Caimã, você vai ficar baseado, vamos supor, vai ficar baseado na cidade aqui da Uana, de Miranda, você vai visitar a Caimã, vai passar uma noite na Caimã, 2 noites na Caimã para ver o projeto da onça. Depois você vai visitar outra fazenda que tem o projeto do Tatu Canastra. Depois você vai visitar outra fazenda que tem o projeto da Anta, mas numa área que a pessoa pode conhecer muitas coisas além de bonito. Então, eu acho que falta para nós ainda esse desenvolvimento de ferramentas melhores de saber transformar vários destinos em um produto. Legal. Poderia fazer um adendo que eu acho que é fundamental, né? Existe também um lado, Pedro, que é o marketing certo, né? A gente conseguir se dissociar de um destino de turismo sexual, por exemplo, e de repente você ter um governo que faz piada com isso, volta a atrair um tipo de público que é completamente oposto ao público que a gente está falando. Se você for pensar, por exemplo, o turismo de pesca na Amazônia, hoje ele é uma potência. O turismo de pesca esportiva chegando em Manaus, ele é inúmeras vezes maior do que o ecoturismo, que é o tipo de turismo que a gente faz, né? Existem lados positivos nisso. Eu acho que o turismo de pesca cada vez mais ele consegue agregar algumas famílias, esposas viajando junto, etc. Mas a gente sabe que o padrão do turismo de pesca é um turismo mais ríspido, digamos assim, né? Mas é um turismo que acontece hoje, porque o sonho de muita gente é fazer pesca esportiva na Amazônia. A gente precisa, como Embratur, como país, entender aquilo que você falou no começo, qual é o imaginário que se faz do Brasil. Uma parte desse imaginário é um país sexualizado, sensual, de homens e mulheres, etc. Sim, eu acho que isso a gente tem que cortar. Mas a outra parte importante é esse Brasil exótico. Quando você pensa em Brasil, desde piadas bobas dos seriados dos Simpsons, até em livros, e o que aparece é a Amazônia, é a natureza, é o Pantanal, são os animais, o macaco, a cobra, enfim, isso está no imaginário de todo mundo e a gente explora muito mal isso. Parece que a gente está querendo negar isso, é aquela vergonha de falar, não, nós não somos flores. A gente cara, tem uma parte importante aqui e a gente tem que começar a valorizar isso com orgulho, né? E não querer passar a retroescavadeira e transformar a Amazônia em pasto. Queria devolver também essa reflexão justamente para o Pedro, né? Porque a gente está falando hoje, né, dos destinos, né, nessa forma do negócio do turismo de luxo, mas isso também passa pelo imaginário que se tem e a própria valorização para os parques e para as unidades, enfim, como áreas que sejam de visitação, ou seja, de todos e todas. Então, eu queria trazer essa reflexão também para você, dentro do Instituto Semeia, né, e esse desafio, talvez, em estabelecer, em mudar, né, essa perspectiva, não sei, com parcerias público-privadas, enfim, como trazer e como ampliar isso também, né, Pedro, por esse outro lado do balcão aí. Então, eu queria primeiro reconhecer na palavra de vocês que depende também de uma certa organização do próprio setor privado, para se unir, para fazer, por exemplo, esses roteiros que o Roberto falou. Pode ser que dependam de algumas políticas públicas, de algum apoio público, mas tem que ter uma parceria privada para organizar esse tipo de coisa e comunicar. E o que eu sinto é que a gente vem mudando uma cultura. Quando o Semeia começou, e a gente falava em fazer algumas concessões ou parcerias de parques nacionais, era uma reação muito grande. Era uma reação muito grande. É o famoso querem privatizar o parque, entendeu? E a ideia não é essa, é o contrário, é dar um melhor serviço, porque é super importante. Se você não tiver uma autoria de alguém que é responsável por aquele parque, responsável por aquela receita, em acolher bem as pessoas. Eu me lembro que logo no início nós fomos visitar uma assessora do Bloomberg
que foi um cara que fez muitos parques em Nova York, né? Pequenos parques, inclusive. E eu me lembro dessa assessora falando, não precisa de grandes investimentos. O que você precisa é ter um parque bem conservado. Não pode ter um banco quebrado na entrada. Porque se você tiver um banco quebrado, é sinal de desleixo. Então, as pessoas precisam se sentir acolhidas. Então, eu acho que a organização do setor privado é a única resposta que a gente tem possível nos próximos anos. O Estado pode dar uma ajuda, não, com uma ênfase no turismo? Pode. Mas, gente, não vai ter grana. Tem uma crise fiscal, tem outros problemas de outra ordem. Então, nós precisamos nos organizar via setor privado, tentando fazer parcerias mesmo, parcerias inclusive internacionais. A maravilha que é a Amazônia, o Pantanal, tem que ter parceria internacional para explorar isso e para atrair turistas de fora. E é interessante que, à medida que atrai turistas de fora, atrai também o turista brasileiro. Então, tem uma equação aí para a gente pensar como um planejamento setorial. Eu estou muito feliz, que eu queria dar uma notícia para vocês, que o BNDES começou uma iniciativa chamada BNDES Verde. E o que esse BNDES Verde, entre outras iniciativas que ele vai ter, ele vai financiar estudos para prefeituras, estados, para o incentivo do turismo em unidades de conservação. Então, ele vai viabilizar, não que ele vai financiar o projeto, ele vai financiar os estudos, que normalmente é onde a gente carece, na verdade, de planejamento, o nosso esforço de turismo. Então, isso pode ser uma alavanca muito interessante para você pegar o município que você está ligado lá e conversar com o BNDES no sentido de como é que nós vamos promover aqui uma concessão numa unidade de conservação próxima, atrair mais turistas para cá, enfim, fazer um projeto, porque às vezes nos falta um projeto. E eu acho que isso pode dar uma mão. Agora, eu acho que essa solução passa pelo setor privado. Esperar o dinheiro público chegar na crise fiscal que nós temos vai ser muito difícil. Alguém quer comentar? Quer acrescentar alguma coisa? Senão, acho que eu vou jogar. A gente tem mais uns 10 minutinhos finais e tivemos, foi desenrolando a nossa conversa, mas a gente tinha separado algumas perguntas. Tem umas muito bacanas que entre vocês fizeram. Não sei se cada um quer fazer uma para cada um, ou eu posso trazer aqui de volta essas perguntas que a gente conversou. O que vocês acham? É você. A gente pode fazer, sim, Paulina. Manda bala, Alex, lembra? Lembro. Eu queria perguntar primeiramente para o Klabin, que é uma pessoa que está nessa jornada há mais tempo do que eu, e que é uma pessoa que eu admiro muito. Gostaria de saber, primeiramente, o que te move para continuar trabalhando em prol da conservação do nosso país, dos biomas. E a segunda pergunta para o Klabin é: como você faz para se adaptar num mundo que está em constantes mudanças, né? E cada vez mais rápidas, seja mudança climática, pandemia agora, mudança econômica, mudança política, tendência de consumo, internet, tecnologia, como se adaptar a essas mudanças cada vez mais rápidas? Oi, Alex, muito obrigado pela consideração. Se eu fosse ficar respondendo tudo isso aí, levava 10 minutos de todo mundo aqui. Então, eu vou responder para você ultra rápido. Primeiro, é o seguinte: o que me leva a estar envolvido com isso é, sei lá, um projeto de vida. É um grande prazer poder imaginar, né, que eu vou deixar esse planeta aqui, pelo menos naquilo que eu fiz, melhor do que aquilo que eu encontrei quando cheguei aqui. Então, para mim, esse imaginário é aquilo que me move para frente. E do outro ponto, eu diria para você o seguinte: essa adaptação
ela vem, não sei, eu acho que resiliência, adaptação e projeto. Você tem que ter projeto. Eu sempre digo isso. Gente que não tem projeto não tem vida. Projeto é qualquer projeto, entendeu? Projeto pode ser, o meu projeto é acordar de manhã, ir na padaria, comprar o jornal, voltar para casa. É um projeto. Você fica feliz com esse projeto. Não importa o projeto. As pessoas têm que parar de achar que eu não vou conseguir contribuir, eu não vou conseguir mudar o mundo, o problema é muito maior do que eu. Mentira, mentira. Uma pessoa faz toda a diferença. Então, assuma um projeto, faça algo que pode mudar o seu entorno, que possa mudar a sua vizinhança, que possa transformar as pessoas que estão em volta de você. Esse projeto já é uma grande contribuição que você vai ter. Então, tenha sempre um projeto que você pode estar em qualquer mundo, em qualquer situação, você vai sempre ir para frente. Boa, Roberto. Você tinha preparado uma para o Guto. Você tem ela na manga aí ou você quer que eu faça a colinha? Não, eu tenho. Não, o Guto, para mim, é a questão, Guto, de saber... Você vai dar uma contribuição enorme em Anavilhanas, com a presença que você tem ali. Mas você está ao lado de um parque nacional. Quer dizer, então, você amanhã pode ter muitos mais concorrentes se instalando naquela região e não atuando da forma responsável como você atua. Então, a pergunta é, como é que você pode contribuir para criar algum tipo de governança que não seja impositivo, do tipo assim, não, então como é que esse cara que já está aí acha, vai mandar em mim? Não é por aí. Mas como é que você pode motivar entrantes nessa área e fazer com que eles contribuam para que essa unidade de conservação, que é a razão de vocês estarem aí, seja mantida através da iniciativa privada e da participação de todos nesse sentido? Boa, Roberto, obrigado. Enfim, existem vários caminhos ali, né? Eu acho que o primeiro deles é você tentar se colocar numa posição de exemplo. Quando a gente começou ali no hotel, a gente não era nada, né? A gente era um hotel de 16 quartos, hoje a gente tem 22, continua sendo muito pequeno, né? Uma coisa minúscula, mas com 22 quartos a gente é o maior empregador privado do município de Novo Airão, né? Uhum. O município de Novo Airão tem o tamanho da Suíça, né? E esse município, e a Suíça, né? Novo Airão, considerando a Suíça, tem 2 ou 3 hotéis que recebem um público estrangeiro com algum nível de exigência, né? Aí a primeira coisa que eu sempre coloco não dá para ter 3 hotéis na Suíça, né? Eu gostaria de ver mais hotéis, eu torço para ver mais hotéis e eu faço um chamado, se for possível. Venham, sabe? Você tem um parque nacional gigantesco de Anavilhanas, a poucos quilômetros você tem o Parque Nacional de Jaú, o potencial é enorme, a gente tem uma taxa de ocupação super bacana no ano, o negócio pode dar certo, a gente precisa de gente lá, né? E aí a gente precisa de gente também tocando as coisas num caminho mais adequado. O que a gente faz nesse espaço? A gente faz parte do Conselho Consultivo do Parque Nacional de Anavilhanas e do Mosaico do Baixo Rio Negro. É um conselho que a gente faz questão de participar em todas as reuniões, já faz muitos anos. Entramos muito na curiosidade, mas hoje a gente entende que o nosso papel é importante. A gente faz parte do Conselho de Turismo do município de Novo Airão e, na semana passada, por exemplo, 2 semanas atrás, a gente recebeu a visita do prefeito. Foi a primeira vez que a gente recebe a visita do prefeito com uma pauta super pró-turismo, com um turismo responsável. Eu falei, as coisas mudaram. Há 10, 12 anos atrás, quando a gente mudou, a Amazônia, no discurso do político local, era vista como as unidades de conservação são um entrave para o desenvolvimento do nosso município. E eles não percebiam que ali existia um tesouro na mão deles, né? A gente faz parte também de uma iniciativa que chama Amazonas Clusters de Turismo. São hotéis, barcos, pequenas pousadas que vivem do turismo, do ecoturismo de lazer, que vai a Manaus e ao Amazonas, e tem uma troca de ideias assim gigantesca. Por exemplo, o Instituto Mamirauá, eu tenho uma amizade com o pessoal do Instituto Mamirauá, e eu abri já para eles todas as minhas planilhas de precificação, falando, olha, precificação, e eu falo para eles, o preço de vocês
não dá, está muito baixo, vocês têm que subir seu preço, porque vocês estão vendendo o ápice do luxo num lugar ultra remoto. A estrutura é uma estrutura ainda precária, mas existe muito valor naquilo que eles oferecem. Então, desde, por exemplo, o Parque Nacional de Anavilhanas, com o Temer, teve o fim dos contratos dos vigilantes, guardas-parques, pararam de ter, né? A chefe do Parque Nacional ligou para a gente, falando, Guto, será que eu posso guardar o flutuante da base do Prato com vocês? A gente rebocou o flutuante, que é uma base flutuante, ela ficou encostada no hotel para evitar depredação, né? E aquilo que o Pedro falou, a gente precisa de uma relação da iniciativa privada com a iniciativa com a gestão pública é fundamental, e ela não é cara, né? A gente só cedeu o porto do Anavilhanas com os nossos vigias durante a noite. Eles queriam também mandar os barcos apreendidos. Isso eu falei, isso eu não posso, porque eu vou atrair um desejo, vão me associar com polícia e vai ser complicado, mas ajudar a guardar o patrimônio. A gente já fez uma reforma na base do Apuaú, reformamos a casa inteira deles, a custo do Anavilhanas. Eu acho que é isso, sabe? A gente tem que... Eu entendo o Anavilhanas, Roberto, como a minha grande área, né? O Parque Nacional de Anavilhanas. A área do hotel Anavilhanas de Angolode, ela começou com 40 hectares e hoje ela é uma área maior. A gente conseguiu comprar áreas até ser vizinho do município e tal, mas ela não é uma área de 1.000 hectares, ela é uma área de 150 hectares, né? E na Amazônia, 150 hectares é pouco, é pequeno, né? Mas para a gente, o Parque Nacional é a garantia de uma visitação cuidada para as próximas gerações, e o que a gente tenta influir ali é que os próximos players que venham num modelo mais parecido com o nosso, de respeito, porque eu acho sim que tem espaço para muita gente. A gente tem que parar de querer brigar por migalhas, e a gente tem que fazer o negócio crescer para a gente ganhar com um bolo maior. Entendeu? Essa é a nossa ideia. E aproveitando que você está empolgado aí, Guto, já vamos indo para o final, mas só para fechar essa rodada, você também tinha preparado uma bem bacana para o Alex. Você está com ela aí ou você quer que eu faça com a linha? Tenho ela de cabeça, Alex. Em relação à percepção e à comunicação do trabalho socioambiental feito pelo Cristalino, né? São duas questões. Como comunicar isso da forma mais adequada, né? E em que medida você entende que esses fatores agregam na percepção de valor do que vocês oferecem? Excelente pergunta, Guto. Bom, eu acho que essa parte de as ações socioambientais e até mesmo o trabalho do entorno e o trabalho com as comunidades, pesquisa, eu acho que isso faz parte do nosso DNA, sabe? Isso daí não dá hoje para você pensar no Cristalino sem pensar em todas essas ações que faz parte do que a gente acredita, do que a gente faz e tudo mais. Então, eu acho que, sim, hoje em dia, eu acho que essas ações socioambientais influenciam, sim, na percepção do público, que se identifica cada vez mais com esse modelo, especialmente as pessoas que estão vindo aí das novas gerações, que valorizam isso, valorizam os modelos que promovem a conservação do seu entorno, cada vez mais. E isso é uma coisa, Guto, que eu acho que o estrangeiro já fazia há muito tempo, né? E que o brasileiro está mudando de um tempo para cá e está começando a ter essa percepção cada vez mais forte. Eu acho que isso é uma tendência que veio para ficar, e eu acho que no futuro não dá para pensar em empreendimentos que não tenham um viés socioambiental, de alguma forma, pensando na sua realidade. Cada empreendimento tem a sua realidade, os seus players e tudo mais, mas eu acho que isso é fundamental para você poder ter sucesso, especialmente em empreendimentos que atuam em áreas de conservação como a gente, né? A gente tem muita responsabilidade, né, Alex? Tem sim. Gente,
Tá muito bacana essa nossa conversa, a gente já estamos um pouquinho mais extrapolados. Eu queria agradecer a participação, chegaram muitas perguntas, a Simone ficou ali no chat respondendo também as perguntas diretamente, e a minha última, então, vai ser para dar tempo para vocês pensarem. Eu vou pedir para vocês, para encerrar, pensarem em 3 palavras como forma de manifesto, para a gente encerrar, e eu vou começar, então, quero ver, Roberto, essa eu quero ver. Brasil, potência ambiental. Mas eu vou trazer primeiro, já responder, e eu ia jogar justamente para o Pedro, né, juntando a pergunta final para o Pedro, e também já o seu manifesto de 3 palavras. Hoje a gente trouxe vários elementos de uma discussão extremamente produtiva para os próximos passos, né, dentro da figura do Instituto, né, da figura de ação do Instituto Semeia, né, você já trouxe um pouco dos desafios das parcerias público-privadas, mas, enfim, e trazer, né, a natureza do Brasil para frente, né, de ter um maior reconhecimento, não só do público, vamos dizer assim, mas, né, do próprio setor através da união, enfim. O que te resume hoje esse diálogo, Pedro? E também já mandar essas 3 palavras em forma de manifesto. Olha, em primeiro lugar, já fiquei com vontade de visitar uma série de outros. Eu não conheço ainda o Cristalino, eu não conheço a Navilhanas, a Caimã já tive a oportunidade, o Roberto já tive ciceroneado pelo Roberto lá, que é um duplo prazer, então foi muito legal poder conhecer essas coisas e eu tenho mais curiosidade. Mas eu acho que nós temos uma visão de que é possível transformar essa natureza em bem-estar para a sociedade brasileira. E em bem-estar econômico, bem-estar, porque visitar uma área natural faz bem para a saúde, é qualidade de vida. Nós precisamos trazer essa cultura para as nossas crianças. E as palavras transformar a natureza e os parques brasileiros, as unidades de conservação, em motivo de orgulho para todos nós. Obrigada, Pedro. Vamos lá, Roberto, repete para a gente, e também já queria te agradecer pela sua participação hoje. Muito obrigado, Paulina. Então eu falei, Brasil, potência ambiental, 3 palavras, ponto. Valeu, Guto. Obrigado pela sua participação hoje também. Eu, assim como o Pedro, eu conheço só a Caimã, estou louca para... Conheço o Parque Nacional de Anavilhanas, mas espero um dia chegar, e também o Cristalino chegar por lá. Obrigada, Guto. Fala aí. Quando quiserem, a gente está lá. O que a gente sabe fazer da vida é ser hotel e receber hóspedes, pelo menos a gente espera. Eu realmente não sei muito o que dizer. Assim, eu acho que a gente está num momento que tem que ser resistente, pensando sempre no respeito com o entorno que a gente está ali e pensar sempre na melhoria daquilo que a gente oferece, tanto no serviço hoteleiro, que eu acho que isso é fundamental para a percepção daquele destino como um destino aprazível, né, um destino a se orgulhar, né? E eu acho que a gente tem uma oportunidade muito, muito legal neste momento. O Anavilhanas, ele tinha 60% de turistas estrangeiros, 40% de turistas domésticos. Hoje, eu diria que eu estou com 97% de turistas brasileiros, um ou outro louco, como o Roberto falou, que são verdadeiros guerreiros estrangeiros que estão vindo para o Brasil. Mas a gente sai muito feliz de ver famílias brasileiras postando loucamente no Instagram, e eu detesto o Instagram, eu tenho por conta de trabalho, mas com orgulho de estar na Amazônia, né, e mostrar isso é um motivo de orgulho, e muitas vezes eu já vi crianças de 10 anos chorando antes de ir embora, falando, mãe, é mais legal do que a Disney, né? Por mais boba que seja essa minha comparação, né? Mas né, é nosso, é brasileiro, e até uma criança de 10 anos tem a sensibilidade para entender o valor disso. Falta os adultos e nós, a gente se antenar a isso, e eu acho que isso em breve vai acontecer em larga escala. Valeu, Guto. Alex.
Tem 3 palavras de manifesto? Tenho. Pode ser palavras compostas. Eu pensei em fortalecimento do entorno, porque eu acho que as comunidades, se você não pensa nas comunidades do entorno, não existe um turismo de longo prazo possível. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é a conservação das unidades onde você está. É aquilo que eu falei lá atrás. Eu acho que é fundamental você manter o local onde você está preservado, seja na praia, seja no interior, seja na Amazônia, no Pantanal. A conservação é fundamental para o sucesso de longo prazo. E, por fim, o nosso principal mote, que é o luxo do essencial, ou seja, você ter o luxo, a qualidade, o serviço, mas daquilo que realmente importa, né? Então, não é o luxo extravagante, é o luxo rústico, com qualidade na sua experiência para que ela seja fantástica. Muito bem, eu queria agradecer a todo mundo. Bom, a minha são 5 palavras, é uma frase que a resposta está na natureza. E eu queria, então, agradecer a todo mundo que participou hoje, todo mundo que acompanhou e principalmente a vocês que trouxeram esse diálogo muito pertinente para o momento que a gente vive e para os passos seguintes, né, que a gente vai ter e para os desafios que nos esperam. Obrigada, Roberto, obrigada, Guto, Alex, Pedro, até uma próxima, tchau. Obrigada, BLTA, por essa conversa.